passar o nosso tempo para nossa professora da noite, que é a nossa irmã, nossa senhora, que é a nossa irmã Germânia, que ela tem uma mensagem também muito boa, né, Germânia? Muito boa. Como é que é? 1%, 10%? Quanto que é isso? Me explica as porcentagens aí hoje, porque ela vai dar umas porcentagens para nós Tem essa muita noite. porcentagem aqui, estamos nos Tem umas porcentagens. porcentagens, então Estamos o tempo, o estamos tempo nos é 100, seu, minha mas hoje amiga. vamos falar de 1%. 1%, meu Deus do céu. Queremos chegar no 100%, mas hoje vamos falar de 1%. E 1%. Vamos falar Se muito. você tem 1%, tá ótimo demais, já é um começo, Já né? E no mundo assim que a gente vive hoje, conseguir ter 1% já tá bom. Já é boa coisa já. eu, quando vou dormir, que eu falo assim, ai, pai, obrigado. Pelo menos hoje eu acho que eu consegui fazer pelo menos 1% da minha Ah, atividade. não é isso. 1%. Olha só, gente. A aula hoje, ele disse que foi muito boa aí, a tua história do Charlie Chaplin. Eu não sabia que esse homem tinha tido tantos filhos. Então, não sabia, Eu eu sabia descobri alguns oito, outros dele. eu E a descobri oito, maioria né? era, a maioria era mulher, sabia, Germânia? Era mulher. Sim, A maioria eram é, mulheres. La Uma, mayoría. uma, uma filha dele era famosa também. Ela estava naquele filme Doutor Zhivago e outros filmes que sim, participou, a Los sua hijos. filha. sim. Uhum, Pô, muito bom. sim. Não, e ele só gostava de menininha, você viu? Era Ha. só jovem. Talvez é porque ele queria, como diz, crescer a semente dele, né? E com as mais velhas, talvez ia ser mais complicado. Pode É ter verdade. sido esse por cento aí, não sabemos. Gente, muito obrigada pela noite, obrigada pela oportunidade. Sou muito grata ao nosso Pai Celestial, primeiramente, e à Lígia por me pedir para participar dessa aula. E assim, o nosso tema da nossa aula de hoje se chama 1% Melhor. E ela é do Elder Michael Adum. Não sei se vocês conhecem, ele é dos 70. Vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Todos os esforços que fazemos no sentido de mudar, de mudarmos, por mais pequeno que nos pareçam, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, assim, por mais pequenininho que a gente pense, né, até mesmo 1%, ele faz a diferença. E a história que ele comenta aqui é uma história dos ciclistas da Grã-Bretanha. E ele fala assim: ao longo de mais de um século, gente, um século, vocês sabem, tem um pouco de dias, né? Ao Hum. longo de mais de um século, as equipes nacionais de corrida decidiram. A equipe nacional de corrida dos ciclistas do Reino Unido foram motivo de chacota. Todo mundo sabe o que é chacota, né? Aquela algazarra, aquela esnobando, dando risada, como vocês são os fracassados, vocês não conseguem nada. Dizem que foi por mais de 100 anos de competições, de Olimpíadas. E eles conseguiram apenas algumas moedas, algumas medalhas naquela época, e não foram das melhores. Nesses 100 anos deles, eles passaram por essas dificuldades, por essas enfrentaram tudo isso, mas não desistiram, não desistiram. E aí diz mais na frente assim: a volta à França, em 3 semanas. Eles não conseguiam fazer essa volta na França. Então, os outros países ganhavam, mas eles sempre perdiam. Mas eles não desistiram de competir. Vamos competir. O infortúnio dos ciclistas era tão lamentável que alguns fabricantes de bicicleta, naquela época, não queriam vender bicicleta para eles, para a equipe deles. Porque não queriam ser culpados de vocês não ganharam porque a bicicleta era daquele fabricante. Então, eles não aceitavam, né, vender as bicicletas para os ciclistas daquela época, para os ciclistas da Grã-Bretanha. Então, eles se recusavam, porque não queriam que denegrisse a imagem dele. E apesar de decidirem imensos recursos, apesar de dedicarem imensos recursos à tecnologia de ponta e a todos os tipos de regime de treino moderno, nada parecia funcionar. Ou seja, eles tentavam de tudo. Vamos ver se foi a roda, se era a roda que estava pesada, vamos ver se era a corrente que quebrou, vamos saber se era por causa do molde da bicicleta, eu não sei nem como é que chama isso, o varão da bicicleta, aquela parte, a carcaça da bicicleta. Vamos descobrir se é por causa da carcaça que está pesada e eles não estão conseguindo alcançar. Vamos ver a nutrição dos ciclistas. Será que os ciclistas estão se alimentando? Então, entrou nessa época, em 2003, um ano depois que meu filho nasceu, veio aqui um homem que se chamava David Brasilford. Ele foi contratado, ao contrário dos treinadores anteriores, ou seja, os outros não eram contratados, mas ele foi contratado, que tentariam implementar reviravoltas drásticas, ou seja, botaram ele para ver, para fazer as mudanças que fossem necessárias para descobrir por que eles não estavam ganhando, por que aquela equipe nunca estava só perdendo, todos queriam saber o porquê. Então colocaram ele para descobrir.
E ele prometeu, se comprometeu com uma estratégia que chamou agregação de lucros marginais. O que seria essa agregação de lucros? Essa agregação de lucros, o que podemos usar, né? Que você pensa assim, o que podemos? A gente pode pensar, nossa, mas hoje eu costurei uma roupa, ela não ficou bem feita. Então, por que que não ficou? Ah, será que era minha tela? Será que foi a linha que eu usei? Será que a costura ficou torta porque eu usei uma agulha diferente? Então, chamou isso de implementação de lucros. Como que ele ia fazer, descobrir como fazer com que os ciclistas conseguissem dar essa volta aí na França. Então ele começou. E ele disse: isso significa implementar pequenas melhorias em tudo, ou seja, em tudo. Desde a pessoa, do ciclista, na saúde do ciclista, na alimentação do ciclista, desde a roupa que tinha que usar, desde o material da bicicleta, eles tinham que saber tudo isso. Ele tinha que descobrir o que era. E ele foi descobrindo. E ele fez constante meditação, ou seja, pensou constante sobre tudo isso. As características-chave de um plano voltado para deficiências específicas. É, de certa forma, semelhante ao profeta Samuel. Vocês já ouviram falar do profeta Samuel, né? E os lamanitas. Dizia ser, circunspectamente, esta versão mais ampla e global evita a armadilha de nos fixarmos apenas em uma visão de pouco alcance, naquilo que parece ser um problema mais. Ou seja, se a gente for colocar assim, pensar, eles não ganharam porque eles somos fracassados. Eles não ganharam porque eles não treinaram. Então, assim, em vez de se focar no problema, eles pensaram, o David, ele pensou assim, vamos ver como podemos melhorar. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Em vez da gente se focar, se frustrar com o nosso problema que nós estamos passando, a gente deve se focar em qual é a pequena coisa que eu posso fazer para ser melhor. Aí, mais na frente, vou falar um pouquinho mais, ao mesmo tempo que eu estou lendo e estou tentando explicar, e vou dar uma oportunidade agora mesmo para vocês falarem. Óbvio, o erro em questão, o Braze disse, o princípio baseou-se na ideia de que se esmiuçar detalhadamente tudo o que envolve andar de bicicleta e em seguida melhorar cada parâmetro, em 1% haverá um aumento significativo junto aos outros parâmetros, não é verdade? Então, assim, se a gente fazer 1% hoje, 1% amanhã, outro por cento amanhã, a gente já vai somando 3 dias, já são 30%. Entendeu? E os parâmetros do andar de bicicleta é como ele falou. Se eu tentar resolver o problema hoje, hoje foi a roupa, eu já resolvi. Hoje foi a saúde do ciclista. E assim ele foi fazendo, por cento por porcento. E disse que fazendo assim, a gente consegue até que a matemática também nos ajuda, né? Que às vezes a gente se perde aqui nas matemáticas, mas a matemática também nos ajuda. 1% mais 1% mais 2%, e tu vai juntando isso, de repente dá 30%, dá 20%, e tu consegue os 100%, que o objetivo é o sempre chegar no 100%, quando é o caso de um problema, né, gente? Quando é na vida, a gente tem que conseguir 100% de progresso pessoal. Então, assim, gostaria que alguma de vocês possa me dizer que tipo de porcentagem nós que estamos caminhando para Cristo, acredito que todos que estão aí estão caminhando, que tipo de porcentagem, que pode ser, o que pode ser 1% para melhorar na nossa vida caminhar com Cristo? Vem cá falar? Eli, está no mudo o seu. Ok. Tem muitos exemplos, eu diria, vamos dizer, uma pessoa que sempre vai na igreja, sempre ativa, está no sacramento, faz tudo certinho e não paga o dízimo. Aí ela tenta melhorar 1%, né, aquela parte lá, porque da maioria ela já está fazendo certo. Aí decide pagar o dízimo, ela vai sentir as bênçãos de pagar o dízimo. E coisas assim interessantes, tipo proteção, tipo o carro dura mais, as coisas duram mais, aparece bênçãos que o céu se abre com as bênçãos de pagar o dízimo. É verdade. E aí, uma coisa só, né? 1%, só uma coisa que essa pessoa mudou. Pois é, uma coisa que ela mudou, você fez 1%, tem ainda 99%, né? Mas já 1% já diminuiu a conta, né? Já diminuiu. É alguma coisa, né? Já fez 1%, já é 99%, já não é mais 100% que está faltando, já foi 1%. Então ele fala assim, eu também, mais um pouquinho. Espera aí que eu quero mais um voluntário. É claro que ele estava a ensinar o imperativo do evangelho, de entender a mão ao necessitado, de estender a mão ao necessitado. Então, assim, esse 1% que às vezes a gente falta, né? Você está com 100% aí de coisas que a gente tem que arrumar na vida, aí a gente fala assim, gente, nossa,
uma pessoa necessitada ali deixou fazer alguma coisa pelaquela pessoa, aquilo já é 1%. Já foi 1%. Então, Jesus Cristo quer que a gente ajude, que a gente ajude o nosso próximo, que a gente possa estar fazendo coisas uns pelos outros, mas também por nós mesmos, porque às vezes a gente até ajuda os outros, faz tudo lá, mas o nosso por cento, nossa pessoa, a gente não está mudando. Então, aí está faltando uns por cento aí que a gente precisa mudar também. A Diva quer falar alguma coisa, Diva? Acho que eu vi tu levantando a mão aí. Não. Não, eu não levantei a mão, não. Aí, não sei, Eu eu acho vi aqui que na tela, vi alguém levantando a mão. Jesus. eu acho, Germânia, que quando a gente quer alcançar passo a passo um objetivo, nós temos que ter o desejo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha, me lembro, 14, 15 anos, a gente foi numa ilha na Grécia. E naquela ilha o pessoal se transportava só de bicicleta. E eu não sabia pedalar tão bem de bicicleta, mas eu tava uma amiga minha conosco, né? E eu queria, ela sabia pedalar e eu não sabia. E eu fiquei tão chateada, falei, não, eu quero fazer como todos os jovens estão aqui na ilha, né? E o desejo foi tão grande o desejo de aprender a andar na bicicleta, que até o final do dia eu estava pedalando a bicicleta, de tanto desejo que eu tinha de pedalar. Então, eu me lembro até hoje, mas o que o desejo faz, né? A vontade de alcançar algo, porque eu via os outros jovens de bicicleta e eu não podia. Falei, não, não posso ficar fora do grupinho, eu tenho que pedalar também. E eu consegui, gente. Não tão bem como eles, mas eu consegui acompanhar o pessoal com a bicicleta. O Elder Dave fala aqui também sobre o princípio agridoce. O que é esse agridoce? Eu sei e não sei andar de bicicleta. Eu sei mais ou menos. Eu sei na teoria, né, que eu tenho que pedalar para a bicicleta andar, mas isso tem equilíbrio. Então a gente tem esse meio agridoce. Eu tenho Jesus Cristo, mas às vezes eu não perdoo meus irmãos todos, né? Então a gente tem esse meio agridoce, que ele fala assim, agridoce. O que é o agridoce? É aquela mistura que nem é salgado nem é doce, né? Você Aquela fica mistura, assim, eu frequento, né, a igreja, de vez em vou, quando, né? Hoje eu de vou, vez em amanhã não quando. tá. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, eu ouço os testemunhos e não guardo nada para mim, não É, pratico, não ponho em prática, né? tá. Eu acho que tem muito a ver com a nossa vida, se a gente realmente focar e ser aquela pessoa que hoje em dia a gente quer alcançar e acredita que nosso Pai Celestial, ele está junto conosco, né? A gente, a gente vai passo a passo e vai sendo, vai fazendo as coisas certas, né? E e às vezes o certo, ele não é fácil também, né? Tudo que é certo, tudo que é o correto, tudo que é. Ninguém quer andar na linha, como a gente fala, na linha do trem, né? Como eles falam, né? Quando a gente conversa. Eu tiro isso, porque às vezes eu converso com algumas amigas e elas falam que elas não vão privar da vida delas para viver dessa forma, entendeu? E, e aí você vive uma vida mais ou menos, né? Você leva uma vida mais ou menos. Tá no Você vive agridoce. depressiva, você vive cheia de problemas e você não se resolve. E às vezes você seguir no caminho de Jesus Cristo é o caminho certo. E aí vem as bênçãos, aí vem as coisas, vai acontecendo e você vai adquirindo mais, cada vez mais o conhecimento, você vai entendendo mais e você vai priorizando na sua vida as coisas boas, né? Você escolhe para você a sua saúde, né? Você tem uma vida tranquila, em paz. Dificuldades nós vamos ter, mas a gente vai ter um pouco mais de paciência, de saber esperar o momento certo, de chegar, de acontecer as coisas que a gente almeja às vezes de acontecer, né? É mais ou menos isso, Obrigada, essa minha. lição que está indo aí. Então, o agridoce, ele fala isso. Ele fala assim, ó, que tal se a gente pegasse esse meio agridoce, né, esse meio termo que nós temos, e colocasse ele, mudasse ele para o segundo princípio do evangelho, que é o arrependimento? Será que a gente não pode começar a agregar ele, o que eu posso melhorar hoje? Olhar para o nosso passado, ver assim, se arrepender das coisas que a gente fez, né? Dizer, Senhor, me dá força para eu ser uma pessoa melhor, me ajuda a melhorar um pouquinho mais em mim a todos os dias, e ele vai nos ajudar, porque ele vai nos dar essa força. Então a gente tem que também parar de ficar frustrado com as coisas, com o passado, com as coisas que você fez, as que você não fez, e a gente ficar nesse desespero, porque às vezes as pessoas falam assim, você tem que ir para a igreja, a pessoa já pensa logo, não, mas eu tenho muita bagagem aqui, não dá para eu deixar toda essa bagagem aqui para a igreja, não, não vou não. Então atrapalha. Isso, se a gente ficar focado no pecado, nas coisas que a gente fez errado, ou nas coisas que a gente não quer fazer, a gente nunca vai. Por isso tem que fazer 1%.
Tipo, hoje eu vou, sim, independente das coisas que eu tenho para fazer, independente das coisas que eu errei, eu decidi ir. Por muito tempo na minha vida, quando eu vivia no mundo dos alcoólatras, que eu tive aí, eu pensava assim, eu não posso ir não, que eu não quero deixar meu vinho. Quando me falaram sobre dar palavra de sabedoria, eu disse, eu acho que eu não vou deixar o vinho não. E até porque o povo fala que tomar um copo de vinho não faz mal. Então, assim, eu ficava nesse meio termo preocupada que se eu fosse, eu ia seguir com desejo, eu ia acabar errando, que eu ia estar indo para a igreja estando toda errada, e não é isso que Deus quer que eu seja santo, que eu indo para a igreja seja santo. Eram as coisas assim que eu me parava e me travava, sabe? Então, e é isso que Deus fala, que mesmo que a gente tenha essa dificuldade, tenha um lado agridoce, tenha esse ponto, mas que a gente possa fazer o primeiro passo, 1%, em vez de 100%, mas que a gente tenha calma e paciência e vou fazer esse passo. Quando a gente decide fazer esse primeiro passo, ela faz com que as outras portas comecem a se abrir. E o segundo princípio é o arrependimento. Então, aí vem aquele desejo que nasce da própria pessoa de se arrepender pelas coisas que fez. Estou fazendo errado, Deus me perdoe por isso. E aí isso vai mudando nas nossas vidas. Acredito eu que é assim para todo mundo. Então, fala assim, ó, por exemplo, que tal se na nossa nova percepção de largo espectro, descobrimos que tínhamos negligenciado a leitura das Escrituras, a leitura do livro de Mórmon. Bom, em vez de estreitarmos desesperadamente folhear todas as páginas, às vezes a gente fala assim, eu quero ler o livro de Mórmon, eu quero, pego todas as páginas, olho de um lado, leio um pouquinho numa página, outro pouquinho no outro, e assim eu não li nada. Porque a gente não pode pegar uma porcentagem pequena hoje, umas 3 folhas, umas 3 páginas, e quando isso termina o ano, se eu fizer 3 páginas hoje, umas 3 páginas depois, quando terminar o ano, eu posso ter, se eu não terminei, mas estou quase no final do livro. E assim também serve para a nossa Bíblia, serve para qualquer coisa que a gente quer fazer, não só para o nosso crescimento espiritual, também para o nosso crescimento, né, em outras áreas que a gente possa crescer, em outras faculdades de nossas vidas. Né? Às vezes, assim, eu cozinhei um pouquinho hoje, eu não sabia fazer um arroz, eu fui lá hoje, dei meu primeiro passo, fiz um arroz, o arroz saiu uma papa, né? Não ficou soltinho, a minha carne queimou, eu fui costurar, a costura não ficou boa, fui limpar a casa, a sujeira ficou lá debaixo da cama, lá naquele canto, mas assim, tudo que a gente começar a dar um passinho, um pouquinho a mais, 1% a mais, chegaremos no nosso 100%. Vocês concordam com isso? Então, certeza. Tem que começar por algo, né? Tem que começar por algo. Sim. Agora tem mais uma parte aqui que fala 1% do livro. 1% do livro de Mormon. Se nós lermos 1%, isso são só 5 páginas por dia. Se a gente pegar essas 5 páginas de ler por dia, porém constante, os nossos lucros serão maiores do que nós possamos imaginar. E esse lucro nos levará ao nosso progresso espiritual com Deus. Então, quando a gente faz as nossas coisas para Deus, vamos ter os nossos lucros espirituais. Então, devolver o nosso dízimo, fazer os nossos jejuns, dar a nossa oferta de jejum, ir ao templo, ir à igreja no domingo, tomar o nosso sacramento, sabe? Honrar a nossa palavra de sabedoria, escutar o nosso profeta, estar aqui nas nossas aulas, entende? Isso é uma coisa que cada dia, aunque a gente acha assim que não é, hoje eu tô cansada, hoje eu não posso, hoje não, sabe? Com todas as desculpas que a gente tem, a gente der o primeiro passo, de certa forma, o Espírito de Deus nos alimenta nas pequenas coisas. Eu já tinha visto muito falar do Charlie Chaplin, por exemplo. E hoje eu fiquei sabendo dos filhos dele, que eu não sabia. Então, assim, já vi muitas na notícia. Mas hoje eu aprendi e escutei que ele teve filhos. E como a Lígia falou, e filhas. E a grande maioria foram filhas. Coisas que eu não sabia. Então, assim, a gente aprende sempre com o estudo das Escrituras, com as coisas do Pai Celestial, sempre temos algo a aprender. Às vezes, a mesma coisa que eu posso estar ensinando hoje, que eu posso estar dando essa aula hoje, outra pessoa pode dar e a gente pode aprender outra coisa diferente, às vezes, na mesma aula. É um pouquinho por dia. É um pouquinho melhor todos os dias, 1% a mais. Esse 1% a mais vai fazer a gente chegar no 100%. Mas não vai ser fácil, mas é possível. Nos pegamos nas pequenas coisas que devemos mudar, devemos melhorar. Não precisamos querer chegar no 100% atropelando todo mundo. Como disse assim, eu nem estudei para a prova, mas eu quero tirar 10. Como você vai tirar 10 se você não quis tirar meia hora para estudar? Passamos esse 1%. O James Clear diz que essa estratégia põe a matemática do nosso lado. Ele declara que os hábitos são os juros
composto do autor. Aperfeiçoamento, se seguimos melhorar, conseguimos melhorar, mesmo que seja só 1%, alguma coisa todos os dias no final do ano, seremos 37 vezes melhores. Então, ele está falando assim, se 1% será 37 vezes melhor. Vamos fazer a matemática para nós ver. Aí será melhor. 1% hoje, outro por cento amanhã, 1% mais na frente. Gente, isso é melhora. Eu aprendi a andar de bicicleta com 7 anos, peguei uma queda de bicicleta, cortei o queixo aqui, mas eu já estava mais ou menos. Estava lá meio cambaleando, aí eu saía. Minha prima, Fabrícia, não sei se ela está por aí, ela disse que ia entrar, mas que não entrou, que eu não vi ela aí. Ela disse, eu vou te levar uma bicicleta pequenininha de criança. Eu fui na garupa da bicicleta e ela desceu um morro. E eu disse para ela, Fabrícia, vai freando. Sabe o que ela fez? Freou os 2 freios de uma vez só. Eu que estava na garupa, pulei por cima da cabeça dela, quase matei ela, ela desmaiou na hora e eu levei 7 pontos aqui nos queixos, tem uma cicatriz aqui. No outro dia, eu peguei a bicicleta e já estava andando. Com os pontos aqui, mas já estava andando. Então, assim, mas não desisti. Eu vou seguir. Com os queixos ponteados, não vou seguir. Então, assim, existe coisas na vida da gente que a gente, mesmo com as dificuldades, temos que fazer o nosso 1%. Se puder ser mais do que 1%, melhor. Mas se não puder dar 90%, se não puder dar os 100% de uma vez, dê 1, dê 10, dê 5, dê 7, dê 3,5, 2,5, 1,5 que seja, mas faça. Faça a sua porcentagem que você pode. Porque a vitória, as recompensas, os frutos, será justo. Ninguém aprende a andar de bicicleta pedalando assim, correndo numa boa. Todo mundo cai, tropeça, se machuca inteiro, se raspa inteiro. Então, assim, todos temos essas dificuldades. O Hector, acho que está aí. O Hector aprendeu a andar de bicicleta já com 12 anos. Quando era pequeno, pegou uma queda em São Paulo e não quis mais andar de bicicleta. E com 12 ele foi para o Maranhão, os amigos, os vizinhos lá ajudaram ele e hoje ele sabe andar de bicicleta. E eu dizia para ele, filho, não desiste. Hoje ele está aí, aprendendo. Então, assim, esses hábitos têm que mudar em nós, e tem que nascer de nós, fazer a nossa parte. Se não for 100%, gente, façamos o nosso 1%, ou 2, ou 3, o que possamos fazer, mas não deixamos de fazer. Então, assim, os pequenos ganhos de Ray Ford, que é o David Ford, que foi o homem que foi lá descobrir por causa das bicicletas, começou com óbvio, como, por exemplo, equipamentos, os tecidos dos equipamentos, os padrões de treino, mas a sua equipe não ficou por aí, não ficou por aí, ou seja, eles não ficaram por aí. Eles continuaram a procurar melhorias de 1% por áreas negligenciadas e inesperadas, tais como a nutrição, até mesmo nuances na manutenção, ou seja, eles, naquela época, mudaram tudo isso. A forma de como o ciclista deve se vestir, a nutrição de um ciclista para poder alcançar. E aqui fala assim, olha, eu gostaria que alguém pudesse ler, se alguém quer ler aí no livro de 2º Nef, 28:30. Quem encontrar, leia. Vou comprar o busco jazinho aqui, peraí. Segundo Nefe. Segundo Nef. 28:30. Ok. Segundo o Nef, o quê? 28:30. Mas qual capítulo? Segundo o Nef 28, capítulo 28, versículo 28, 30 ali. Ah, tá. Eu tenho. Posso ler? Pode. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, e abençoados que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem, tenho o suficiente, desse será tirado até mesmo o que tiverem. É interessante, né? Às vezes a gente diz assim, eu sou melhor, ela não consigo, essas coisas são eu mesma. Então aí às vezes Deus vem e tira. Porque assim, nós temos que se humilhar a Deus, temos que ser humilde e lutarmos, porque todos nós temos o que mudar. Não existe um perfeito, porque Deus disse que olhou do céu e não viu nenhum perfeito aqui. Nós temos que mudar todos os dias, às vezes em atitudes, em palavras, em ações, para que possamos alcançar o nosso 100%, nosso triunfo eterno. Ele diz ainda aqui, ó, será que pequenos ajustes acabarão por levar à poderosa mudança? O que devemos alcançar? O que nós devemos alcançar? Se implementarmos de forma correta, tenho 99% de certeza que sim. Mas a única advertência com esta abordagem é que, para os pequenos lucros podemos ser agregados, deve haver um esforço consciente dia após dia. E embora talvez não conseguimos ser perfeito,
devemos estar determinados a espelhar a nossa persistência com a paciência. Não é só nós persistir, a gente tem que ter paciência. Porque, assim, ninguém nasce correndo. A gente tem que engatinhar, depois sair se segurando pelas coisas, caminha devagar e caindo, até chegar o dia de correr. E não adianta você se desesperar. Temos que ter a paciência de esperar. É difícil ter paciência. Às vezes a gente está com tanta fome que acaba comendo a comida crua porque não quer esperar terminar de cozinhar. Nós temos que ter essa paciência. Passamos e as doces recompensas do aumento de retidão trarão a alegria e a paz que procuramos. Então, assim, quando a gente faz, a gente vai ter essa paz. Vamos ter essa recompensa que a gente precisa. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um foco regular e diário do arrependimento. Então, podemos nos arrepender todos os dias. Eu não preciso esperar amanhã, não preciso esperar que a pessoa me peça perdão para eu me arrepender. Eu não preciso brigar com os outros para eu saber que eu estou errado. Mas se a gente avaliar diligentemente a nós mesmos, a gente sempre tem uma coisa a mudar. Sempre tem. Sempre tem. Eu aprendi aqui e, graças a Deus, tenho falado para o meu marido que existem algumas coisas em mim que eu ainda preciso mudar. Com essa aula, eu sempre, com todas as aulas, parece que a aula é para a gente, né? Então, a gente aprende mais do que talvez ensina. Bom, pelo menos às vezes eu penso, digo assim, gente, às vezes o Espírito mostra uma forma da gente aprender. Às vezes é através de uma lição, é através de uma mensagem de uma amiga, através da nossa aula aqui, escutando ou dando a aula. E antes de ontem e hoje eu falei a mesma coisa para o meu pai, que nós estamos aqui para aprender. Não temos que esperar para amanhã, para melhorar, nem para pedir desculpa, nem para pedir perdão, para reconhecer que está errado. E uma das principais coisas que eu falei para ele, disse: pai, enquanto a gente está aqui na Terra, creia, verdadeiramente, se você está vivo, não é só porque você é um merecedor. Não é só porque você merece estar vivo. Então, eu estou aqui na Terra, nada de mal acontece comigo porque eu sou merecedor, porque Jesus me ama. Não deixe de o Pai Celestial ama todo mundo. O justo e o injusto, ele ama todos. Mas, assim, se nós estamos aqui, é porque temos algo a melhorar. Porque aquelas pessoas que já conseguiram esse 100% já não estão mais aqui. Porque isso é como o grau da escola. Quando você passa do primeiro ano, você vai para o segundo. Você não volta para o primeiro. Você vai para o segundo. Quando você sai do quinto ano, tu vai para o sexto. Quando você sai do colegial, você vai para onde? Se você quer continuar estudando, você vai para a faculdade. E assim, aqui é a nossa lição na Terra. Quando a gente alcança o nosso potencial, independente quando vamos, Deus sabe. Mas creia que as pessoas que não estão aqui é porque, de certa forma, já conseguiram o que vieram fazer aqui na Terra. É por isso que a cidade de Hanoi foi transladada, porque eles conseguiram os 100%. A cidade santa, a cidade de Sião, conseguiram os 100%, sai dessa terra. Translada. E é isso, gente, que eu, pelo menos, eu tenho essa preocupação, e estava comentando com meu marido. Existem duas coisas para mim que ainda é um pouco difícil. E eu estou buscando melhorar esses 2%. Eu sempre falo para ele, como é difícil isso. Mas eu sei que é possível. Eu tenho feito os meus jejuns, as minhas orações, porque eu não quero perecer nesse mundo. Eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu quero melhorar todos os dias. Quero fazer o meu por cento todos os dias, porque vai chegar o dia que eu terei meu 100%. E aí a gente se encontra lá do outro lado, viu, gente? Pois é. Então, o Elder Russell M. Nelson falou essas palavras para nós. É a chave para a felicidade. É a paz de espírito. O arrependimento é o que traz para nós essa paz de espírito. É a nossa chave. Quando a gente se arrepende das coisas que a gente faz, a gente tem paz espiritual. A gente sente o amor de Deus mais perto da gente. E aqui, mais na frente diz: quanto ao pré-requisito do arrependimento, a fé, as escrituras são claras. Tudo o que é necessário inicialmente é uma mera película de fé, ou seja, o que necessita é um grãozinho assim bem pequenininho, que os discípulos chamavam de um grão de mostarda. É tão pequeno. Então, essa sementinha bem pequenininha, que pode virar uma árvore, como as árvores que a gente vê por aí, que às vezes vem uma semente bem pequena e faz uma árvore bem grande. Às vezes é só isso que a gente precisa. Se a gente tiver esse grãozinho, e pudéssemos juntar esse grãozinho com nossa força de vontade, esse grãozinho cresce.
E esse 1% deixa de ser 1. E a cada vez que a gente faz, a cada vez que a gente deixa esse 1% aumentar, assim estamos fazendo o que o nosso Pai Celestial quer para nossas vidas. E sei que nós já estamos aqui um pouquinho ultrapassado, mas eu quero dizer assim, será que a abordagem do pouco a pouco para o arrependimento, para a verdadeira mudança funciona mesmo? Será que o arrependimento funciona mesmo? Para mim funcionou. Eu acredito para muitas de vocês também. Se nós fizermos essa nossa parte, focamos no nosso arrependimento, melhorarmos a cada dia, a vitória é certa. Gente, essa aula que eu deixo para vocês e agradeço dar essa oportunidade. E lembre-se também que Davi, ele destruiu um gigante com uma pedra, embora ele tivesse outras a favor dele, mas foi com uma só. Ele matou o gigante. Então, assim, se a gente faz esse nosso 1%, as nossas outras coisas vão se acrescentar. Então, se a gente guardarmos os nossos convênios, fazemos o passo a passo, seguimos a receita que o Pai Celestial nos passa, ele nos ensina, desde o dia que ele veio ao mundo, seríamos pessoas melhores. E essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo a todos vocês. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada, Obrigada, Germânia. obrigada, Germana. Uma bonita classe, Obrigada, Germana, foi muito lindo. muito bonito. E aquilo que você falou é verdade. Esse 1% te traz paz, te traz sabedoria, te traz visão, que quando você perde toda aquela esperança que você pode melhorar, você perde a visão de tudo, você perde o propósito. Mas quando você está 1% melhorando de pouco a pouco, aí você vai adquirindo mais conhecimento, mais paz, mais sabedoria, aí as coisas vêm mais, né, com mais facilidade. Mas, E o Senhor, ele adora esforço. O Senhor ama esforço, principalmente o esforço espiritual. Qualquer exatamente. esforço que a gente faz, ele ama. Então, esse é muito positivo. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é nos proteger também, nos proteger espiritualmente, porque nós estamos vivendo num mundo que tem muitas vozes, muitas coisas negativas. Então a gente tem que se proteger. E a única maneira para a gente se proteger foi aquilo que a Germânia falou: ler as escrituras, tentar melhorar dia a dia, buscar os meios para a gente realmente estar mais próximo do Senhor. Essa é uma proteção diária. E aí nos ajuda a saber lidar com as coisas. E como ela falou, para a gente pedalar uma bicicleta, você pode cair, você tem que levantar outra vez. Ela acabou aqui levando 7 pontos, e no dia seguinte você estava na bicicleta outra vez, não é isso? Estava na bicicleta. É isso que É acontece com a verdade. gente. A gente cai e a gente levanta e segue em frente. Somos humanos e a gente tem os nossos altos e baixos, mas tem que seguir, não pode parar. E a gente não pode se esquecer do nosso foco, do nosso objetivo. Então, assim, se a gente analisar o que a gente quer da nossa vida, então, assim, se pensar, eu quero casa, eu quero carro, eu quero tudo isso, mas é isso o fundamento da vida? Não. Então, qual é o fundamento? O que eu preciso para minha vida? Eu quero viver só aqui? Eu quero ter uma vida eterna? Quem eu quero ser na minha vida? Então, quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos, a gente sabe exatamente aonde é que a gente quer chegar. Então, aí isso faz com que, mesmo ferido, a gente se levante da bicicleta e siga nela até a gente aprender. Mesmo às vezes triste, mesmo alegre, com qualquer problema que a gente possa ter, uma dor na unha, uma queda de cabelo, o que seja, a gente vai continuar. Vai continuar. E é isso que eu espero também para vocês também. Porque eu estou continuando na minha jornada. Seja lá como for, eu vou chegar lá. Obrigada, muito obrigada.